Esse vídeo é a continuação de um outro vídeo que eu estava gravando e houve uma... Ele foi interrompido, né? Como aconteceu de outra vez, foi interrompido, e aí eu gostaria de estar continuando o nosso assunto nesse vídeo, né? Você que assistir esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, né? Você assista o outro antes desse, né? Eu vou colocar na ordem. Você deve assistir o outro para pegar todo esse assunto aí, o início desse assunto que estamos tratando. Portanto, esse vídeo é a continuação do outro vídeo passado. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Bem, versículo 17. Qual era o contexto de Abraão e Sara? Nós já vimos aí no verso 17 e 18. Mas Deus tinha um outro plano, a vontade de Deus era outro. Aí no verso 19, Deus coloca a sua vontade. No versículo 19, ele coloca a sua vontade. Qual era a vontade dele? Porque eu escolhi para ordenar seus filhos. Eu o escolhi para ordenar seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus não aceitou a sugestão, a opinião de Abraão. Deus não aceitou. Não vou usar, né? Seu filho Ismael, que vai ser herdeiro da minha bênção, que vai fazer parte do meu plano. Quem vai fazer parte do meu plano é aquele filho que Sara vai ter, que você vai ter com Sara. É aquele que será o herdeiro, né, da bênção que eu vou dar ao meu povo, né, que eu vou fazer de você. Então, olha o que Deus diz. Porque eu escolhi. Escolheu quem? O filho que Abraão ia ter. Né? Eu o escolhi para ordenar seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Olha o que Deus estava exigindo para as gerações futuras de Abraão. Que eles guardem o meu caminho. Que eles conheçam a minha vontade, conheçam o meu caminho e ande pelo meu caminho. Né? Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Eu escolhi os seus filhos da sua geração para andarem nos meus caminhos, para guardar os caminhos do Senhor, praticar justiça e juízo. Quem conhece a Deus, está dentro dos planos da vontade de Deus, ele pratica justiça e juízo. Né? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, aqui nós estamos observando que Deus é que faz a história. Deus tem a sua mão sobre a história. Gilsonei, Deus abençoe Gilsonei. Muito obrigado por estar conosco aí nessa noite. Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Obrigado por estar conosco. Então Deus abençoou, né? Deus abençoou Abraão e estava fazendo a história. Nesse texto aqui, nesse versículo 19, nós aprendemos que realmente Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da história. Ele controla todas as coisas, ele faz todas as coisas, porque aqui ele está dizendo isso. Porque eu escolhi Abraão, o teu filho Isaque, para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Isso é a minha palavra, é o que eu estou querendo. É Deus que estava falando isso com Abraão. Né? Para praticar justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Quer dizer, Deus falou muitas coisas a respeito de Abraão, Deus falou o que Abraão ia ser, Deus falou o que Abraão ia fazer, Deus falou tudo sobre Abraão, e ele disse, né, eu quero que seja assim. Eu quero que seja assim. E vai ser assim. Esse versículo está nos provando que Deus tem o domínio em suas mãos. Que Deus domina sobre tudo.
que ele é que faz a história, e que tudo tem que ser feito dentro dos princípios e da vontade dele, não da nossa vontade. Sidney Margarete Carvalho, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco, uma honra você estar conosco aí neste momento. Obrigado, em nome de Jesus, por estar conosco. Então, nós precisamos entender isso. Com esse texto, versículo 19, na nossa palavra de hoje, nós precisamos entender, Deus tem o controle, ele domina sobre tudo e ele faz tudo do jeito que agrada a ele. E nós precisamos entender isso. Por isso que ele exige mudança na nossa vida. Por isso que nós, em vídeos passados, em textos passados, nós dissemos que para que Deus realize a vontade dele, para que Deus realize o que ele quer fazer na nossa vida, ele exige mudança. E ele vai fazer do jeito que ele quer fazer. Isso também nos dá uma segurança muito grande. Existem tantas pessoas, né, digamos que vaticinam, que profetizam sobre o que vai acontecer, né, e às vezes extrapola aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus tem o controle do mundo. Deus tem o controle da história. Nada acontece sem a consciência de Deus sobre aquilo que está acontecendo. Ele estabelece limites para tudo. Nada vai extrapolar ao que Deus permitiu, à permissão de Deus. Nada vai acontecer fora da permissão de Deus, fora daquilo que Deus já determinou. Ele tem em suas mãos a história dele tratando com Abraão e Sara, com Isaac, Jacó e os seus filhos e o povo de Israel até hoje. Tudo isso nos mostra, nos dá a entender, nos revela, a palavra de Deus nos revela isso, que Deus tem o controle de tudo e que ele controla até mesmo a história. Não é à toa que encontramos um texto que diz que até os fios da nossa cabeça estão contados, os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não cai uma folha sequer sem que Deus permita. Todas as folhas que caíram de todas as árvores hoje, no dia de hoje, é porque Deus permitiu e ele sabe quantas caíram. Ele sabe quantos fios do nosso cabelo caiu hoje. Ele sabe quantos ainda restam dos fios de cabelo na nossa cabeça. Nós precisamos conhecer a Deus nesse seu aspecto, de que ele é um Deus que domina sobre tudo. Precisamos confiar nele. Precisamos depositar a nossa fé nesse Deus. Precisamos depositar a nossa confiança nesse Deus verdadeiro. Precisamos saber que ele tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da história. Nada vai acontecer, nada vai extrapolar aquilo que Deus já determinou e não vai extrapolar a sua vontade, aquilo que ele quer que aconteça. Né? Foi assim com Abraão. Quando Abraão questionava com ele, Senhor, né? Tudo isso que nós já falamos no vídeo que gravamos passado, que foi interrompido agora, e nós começamos aqui, né? Foi assim. Abraão questionava a Deus, Senhor, eu já tenho 100 anos, minha mulher tem 90 anos, eu não tenho filhos, ela é estéril, além do mais, ela é estéril. E nós não temos filhos, como é que o Senhor vai fazer isso que o Senhor está querendo? Nessa situação que nós estamos, usa o Ismael aí, que a gente já tem lá da escrava Agar, que nós já falamos também em outro vídeo, usa lá aí o filho Ismael. E aí Deus olha para ele, não vou fazer do jeito que você está dizendo, porque não é você que controla, não é você que determina, sou eu que determino, sua mulher vai ter um filho, e não estou impondo. Deus não se importa com as situações humanas. Deus não está preocupado com situações humanas.
Ele quer fazer a vontade dele e ele faz a vontade dele. E quando nós abrimos o nosso coração, nos humilhamos perante o Senhor, ele faz realmente a vontade dele, não a nossa. Né? Está conosco a Natália Souza Matos. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar conosco também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender isso. Esse versículo 19 aí, esse versículo do capítulo de Gênesis, né, capítulo 17, versículo 19, nos dá um claro entendimento de que Deus tem o controle de tudo. Confiemos nele. Não vamos questionar a Deus. Vamos abrir a nossa vida e dizer, Senhor, já que o Senhor tem o controle de tudo, então toma a minha vida em tuas mãos. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que saber administrar a minha vida, eu tenho que ser o pai de família, porque Deus não vai ser o pai de família que eu tenho que ser. Deus não vai ser a mãe de família que a mulher tem que ser. Deus não vai ser o filho que o filho tem que ser. Aquilo que ele colocou em nossas mãos, a gente precisa fazer dentro da vontade dele. Ele havia determinado para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, nós já passamos por lá, temos um vídeo passado aí gravado sobre isso, ele determinou para Abraão o que ele deveria fazer. Abraão teria que fazer tudo aquilo que Deus mandou, e ele fez. E não foi fácil, não. Ele disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da tua cidade, vai para um lugar que eu te direi ainda. E Abraão obedeceu, levantou e foi. Então Deus mandou ele fazer aquilo que Deus mandou, ele levantou e fez, pela fé em Deus. Assim também somos nós. Nossa obrigação, nosso dever, aquilo que temos que fazer, como pai de família, como mãe de família, como filhos, como cidadãos que somos, temos compromisso com a pátria, nós temos compromisso com a nossa pátria, temos compromisso dado por Deus de orar e abençoar a nação de Israel. Quem ora e abençoa a nação de Israel é abençoado também. E temos que ser honestos, precisamos ser honestos, é uma obrigação nossa. Precisamos ser sinceros, para termos comunhão com Deus, precisamos orar. Precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Precisamos fazer as obras que é para nós fazer, porque aquilo que é para nós fazer, Deus não fará. Então ele vai nos abençoar. E aí a vontade dele vai se cumprir. Ele vai fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Abramos o nosso coração, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, façamos aquilo que está em nossas mãos fazer, façamos aquilo que Deus nos ordena fazer, mas vamos confiar de que Ele controla tudo, que Ele faz o que tem que fazer, e nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, à glória, ao poder de Deus, precisamos nos submeter a Ele. Né? Então era isso que ele estava fazendo. E a vontade dele é mudar a vida de Sara. E ele mudou o nome de Sarai para Sara, porque Sara significa princesa. Sara também tem lá no hebraico, né, o sentido de governar ou agir como príncipe. No caso dela, é feminino, princesa, agir como princesa, porque o nome Sara tem o sentido de princesa. Então Deus quis transformar Sara daquela mulher impetuosa, daquela mulher petulante, daquela mulher que agia por impulso, daquela mulher que gostava de dominar a situação. Agora ele transformou ela daquela mulher Sarai, agora para aquela mulher chamada Sara, princesa, boa administradora, capacitada, aquela que ajuda no governo, ela governa, ajuda no governo da casa. Então Deus transformou Sara nisto. Como ela era antes, não era do agrado de Deus. Agora que ela permitiu que Deus a transformasse, agora ela está dentro da vontade de Deus. Permitamos que Deus transforme e mude a nossa vida para que Ele faça a vontade dEle. Deus continua a tratar com Abraão sobre o seu plano de salvar todo o que crê. Agora é interessante
Deus não estava estabelecendo um plano com Abraão e Sara, meramente um plano, simplesmente um plano, não. O plano que Deus estabeleceu e que Abraão e Sara fazia parte dele, era o início desse plano, era um plano para os séculos, para os milênios seguidos, para todas as gerações, para todas as pessoas de todas as gerações que crescem nele, salvar os que se haviam perdido. Keila Mendes, Deus abençoe, está conosco nesta noite. Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco aí em nome de Jesus. Seja bem-vinda a essa gravação. Então, o plano que Deus tinha na vida de Abraão não era meramente um plano para ficar ali, né, e acabar na morte de Abraão e de Sara, não. Era um plano, e Abraão sabia disso, que aquele era um plano para o futuro da humanidade, para a salvação de todo aquele que crê, para salvar todo aquele que crê, que aceitar esse plano da salvação. Era isso que ele estava fazendo na vida de Abraão e de Sara. Era um plano maravilhoso para o futuro de Israel e para o futuro da humanidade, para salvar todo aquele que cresce no Senhor. Deus só trata com Abraão falando sobre seu plano e vontade. Enquanto Abraão questionava Deus, expunha para Deus a situação dele, a situação que ele vivia, as circunstâncias que cercavam ele, enquanto Abraão só expunha para Deus e questionava a Deus, Deus falava: eu vou fazer o que eu quero fazer. Sua mulher Sara terá um filho. Ela vai ter um filho. No tempo certo eu vou ouvir e a sua mulher vai ter um filho. Deus nem questionou, nem falou com Abraão: você crê que eu posso? Não, ele falou: eu vou fazer, eu te escolhi, eu te chamei, você me obedeceu, chegou até aqui e, portanto, eu vou fazer o que tenho que fazer. Eu vou estar fazendo o que eu tenho que fazer. Então, Deus só tratava com Abraão falando sobre o plano e sua vontade, apesar da situação e da circunstância. Deus é tão poderoso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que a sua intenção de nos abençoar, ele leva adiante. Ele insiste na sua intenção de nos abençoar. Enquanto nós ficamos presos nas nossas circunstâncias, ele vai nos falando, vai nos convidando: abra o teu coração, se entregue a mim, não ligue para a circunstância. Eu posso fazer e vou fazer o que eu quero na sua vida, mas você faça a sua parte, faça o que você tem que fazer, use a sua fé, porque eu vou te abençoar. Eu posso te abençoar apesar da situação que você vive, eu posso te abençoar apesar das circunstâncias que você vive. Eu posso e quero te abençoar. Então Deus só tratava com Abraão falando sobre o seu plano, né? Aí no capítulo 18, agora já no capítulo 18, versículo 10, né? Nós vamos até parar por aqui. Capítulo 18, versículo 10, ele diz assim: um deles perguntou: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Então, o versículo 10 está dizendo o seguinte: Abraão teve uma visão. 3 anjos apareceram a Abraão. Entre esses anjos estava o Senhor. Eles apareceram a Abraão. E aí, diz aqui o verso 9, diz assim: disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: ela está na tenda. E aí, um desses 3 anjos que Abraão estava vendo, estava ali conversando com ele, e que disse para ele: e certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Sara continuava ainda na dúvida. Deus tem 90 anos,
Será que eu ainda posso ter prazer na vida? Será que eu ainda posso ter deleites? Será que eu posso realmente ter um filho? E ela até riu disso. E aí, aqui um daqueles anjos disse para Abraão, ora, eu vou voltar no tempo determinado determinado por quem? Por Deus. Vou voltar e você já será pai de um filho com a sua esposa Sara. Amém. Vamos estar encerrando por aqui, por hoje, esse vídeo. No domingo que vem a gente volta, né, com a mesma série, o Evangelho da Salvação, como ele é. Você está convidado a estar conosco. Eu quero fazer o seguinte, a partir do próximo domingo, em vez de ser às 8h30, vou estar começando a gravação às 9 horas. Né? Em vez de ser 20h30, vou estar começando a gravação às 21 horas, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, domingo que vem, às 21 horas, nós estaremos voltando a este assunto. Eu estarei gravando mais um vídeo em continuidade a este assunto sobre o Evangelho da Salvação, como ele é. Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí durante a gravação desse vídeo. Se você puder nos ajudar a evangelizar, a ajuda que eu peço a você é esse. Você possa curtir nossos vídeos, você possa compartilhar. Eu quero convidar você para entrar no meu canal, Sansão R. Silva. Tudo minúsculo, sem acento, Sansão, espaço, R. Silva. Entra lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos lá no canal, tá? Sansão R. Silva, curte os nossos vídeos, compartilhe, e você estará assim ajudando também a evangelizar, para que esses vídeos cheguem até pessoas que não conheçam o Evangelho, a palavra de Deus, e possam assim serem salvas com o Evangelho da Salvação, como ele é. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, uma semana abençoada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.